Então, como foi? Fui eu mesma a idealizadora do projeto que nós encaminhamos à ONU, né, para Rio+20. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer muito ao Instituto dos Magistrados ter encampado o projeto, ter acreditado nele, porque não foi de ontem para hoje que ele surgiu. Já há algum tempo eu me preocupo muito com o problema do nosso jovem. Eu, na realidade, me aposentei cedo do tribunal, porque senti no meu trato diário com o direito de que eu ansiava mais alguma coisa do que simplesmente resolver problemas dentro de um processo, porque o juiz só pode dar sentença de acordo com os fatos que estão ali dentro do processo. Muitas vezes nós compreendemos que ali não está tudo. Então, eu me indagava, será que eu, sabendo que aqui não está tudo, eu vou dar uma sentença e estarei fazendo justiça? E essas indagações caíram sobre minha cabeça, que já eram tanto quanto multidisciplinar. Vou explicar rapidamente. É que, desde a infância, eu fui educada para ser médica, queria ser colega de ambos. E gostei muito, mas amava muito a literatura, e lia muito, né? E a vida, às vezes, nos leva para outros lados que nós pensamos que são ruins, e ao final verificamos que são ótimos, né? Então, quando eu tinha 17 anos, meu pai faleceu, e eu tive que ir para Brasília. E em Brasília foi fundada uma universidade, que era a primeira turma da universidade, e também o Darcy Ribeiro criou um sistema interessante. Ele achava que nós, os adolescentes, né, não tínhamos ainda noção do que queríamos fazer. Quer dizer, o adolescente daquela época e o de hoje também, não é? E a universidade dava 2 anos para nós percorrermos todas as matérias da área de conhecimento e, ao final de 2 anos, decidiríamos qual o curso que desejaríamos fazer. Então, eu fiquei ali e fiz o teste psicotécnico. Eles disseram que eu tinha tanto qualidades para biologia quanto qualidades para ciências verbais. Foi o que ainda me colocou mais na cabeça o que será realmente que eu devo fazer, né? Mas outro fato da vida ocorreu, que foi a nossa conhecida Revolução de 1964, que fechou a Universidade de Brasília. E quando eu quis me transferir para cá, evidentemente que nenhuma universidade médica, né, iria querer um aluno que teria feito muita ciência social. E eu disse, bom, então eu vou utilizar o meu outro dom, que disseram que eu tenho, vamos ver se dá certo. Me matriculei na Universidade do Estado da Guanabara, né, e fiz um curso de Direito. Mas o amor pelas ciências biológicas continuou. Então ficou assim como um hobby. Então eu estou explicando a minha mente multidisciplinar. Quando eu me aposentei, eu resolvi fazer uma reciclagem completa, me matriculei em cursos de pré-vestibular para ver como estavam as ciências humanas. Então, eu não vou dizer que eu tive uma crise existencial, que não foi. Foi uma retomada do que havia na minha juventude. Eu entendi que tudo estava coordenado. Justiça, ciência, tudo estava coordenado dentro da vida. E comecei a pensar seriamente em alguma coisa a fazer. E a minha primeira experiência no tribunal, como no Ministério Público, que eu primeiro fui promotora de justiça, foi com os jovens. Eu fui procuradora de menores e depois juíza de menores. E, trabalhando no interior, nós temos oportunidade de acompanhar aqueles que foram condenados. E conversava muito com eles, visitava nas prisões também. E notei que aqui havia, sim, problemas de base. Não só de miséria, porque naquela época se falava muito que a miséria é que fazia o ser humano ser o bandido. Mas não, depois se verificou que a classe média também produz bastante bandidos, como também a classe rica, né? Principalmente com os bandidos de colarinho branco. Né? E a tendência à delinquência
eu verifiquei que não começava com a idade adulta. Nota-se na criança já determinadas tendências. O próprio Jung nos declara que o ser humano, quando nasce, não é um livro em branco. Ele já traz algumas páginas escritas, o que veio a ser confirmado depois com a descoberta do DNA. Então, todos nós, quando nascemos, já nascemos com nossas características e no nosso DNA existe sempre alguma coisa mais propensa a A ou a B. Então, há pessoas que têm uma sorte enorme, que o seu DNA vem uma maravilha. Eu estou me adiantando ao seu assunto, mas não estou me mergulhando muito nele, né? Então, existe DNA. Isso foi a minha compreensão. E passei, então, a pensar em fazer alguma coisa que pudesse melhorar a vida do jovem para que, no futuro, ele não chegasse a ser um criminoso. Foi, então, que eu criei um instituto, a sigla é IEJUSA, Instituto de Estudos Jurídicos Sociais Aplicados, à semelhança dos institutos de ciências aplicadas. Porque eu entendi que não era o judiciário que era o responsável por distribuir a justiça social, mas que seríamos todos nós, a sociedade, políticos ou não, nós estávamos envolvidos naquilo. E posso dizer até que ele foi muito bem recebido e que foi um sucesso. Mas eu fiquei sozinha naquilo porque as pessoas que eu convidava me perguntavam: quanto você está de jeton? Você tem carro particular, carro oficial para me buscar? Tudo. E eu disse: não, o que eu tenho ali eu estou tirando do meu bolso. Teve um que olhou para mim e eu fiquei espantada. Eu acho que ele pensou que eu era louca. Eu disse: não, o caso é que a gente tem que ter um ideal, né? E depois de 5 anos de uma luta sozinha, eu resolvi fechá-lo. Mas vou reabri-lo agora. E resolvi, então, escrever sobre o jovem. Eu tinha um trabalho no Ministério Público já sobre essa parte da criminalidade adulta como sendo consequência da delinquência juvenil. E resolvi fazer um livro que ficou enorme, quase de 900 páginas, que seria impossível que alguém se interessasse, né? Sobre as causas, como resolvê-las, como elas aparecem no consciente da pessoa, como elas aparecem no inconsciente e como nós poderemos perseguir isso. E cheguei à conclusão de que a atual juventude, que vai nos substituir, tomando as rédeas do poder, é uma das juventudes mais prejudicadas que já apareceram em nossa sociedade. Porque a minha infância vem daquele chamado boom depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nós que somos os nascidos ali naquele boom, lidamos com pais que já vinham de 2 traumas muito grandes, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, que ninguém se recorda disso, mas esses traumas mundiais trazem problemas psíquicos, não só para aqueles que foram guerrear e trouxeram seus problemas neurológicos, aí já estou entrando um pouquinho, né, doutor, na sua área, mas também para aqueles que ficaram e perderam suas posses e tiveram problemas enormes com os governos que mudavam de lado a toda hora, e principalmente a Revolução Industrial, que colocou as mulheres para tomar os lugares dos maridos nas fábricas, ou daqueles que morreram, ou daqueles que ficaram aleijados em casa. Então, nós já tivemos um sério problema. Nós não contamos com nossas mães, também dentro de casa, mas tínhamos nossas avós que nos criaram e deram alguma orientação. Quando chegou a outra geração, criada por nós, já tinha aquele caso da Revolução Feminista. Então, as mulheres resolveram, e é uma coisa natural, né, porque as coisas mudam, todas irem para fora de casa para lutar e ter os mesmos direitos dos homens. Mas continuaram com seus deveres. Então, uma mulher, hoje em dia, ela toma conta da casa, dos filhos, mas ela tem de trabalhar fora, não só para trazer a subsistência da família, mas também
para se fazer como ser humano, que é uma coisa ideal. E o Estado não estava preparado para isso. Então, não tomou conta daqueles jovens. Houve várias guerras, principalmente aquela do Vietnã. Eu, na ocasião, aprendi inglês no Brazos, até não é reclame, é só dizendo que era o Brazos. E lá eles colocaram vários professores que vinham dos Estados Unidos, rapazinhos novos, como nós, não é? E nós trocávamos ideias. Eles vinham fugidos de lá para não ir para a guerra. Então, alguma coisa que eu coloco até na capa desse meu livro aqui, sobre Woodstock. Veio o problema das drogas, que isto realmente arrasou com o ser humano. Por quê? Eles não tinham perspectivas, eles não queriam ir para a guerra. Uma guerra que não era deles. E não tinham perspectivas no mundo. O que vai ser de nós? Então, começaram a se isolar e ideologias fora da realidade, onde eles podiam, por efeito daquelas substâncias estupefacientes, a palavra é muito grande, e criavam mundos ideais. E essa droga tomou conta do mundo, né? Do mundo, pelo menos o nosso conhecido ocidental.